Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de imersão em crédito imobiliário. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para passar um pouquinho do meu conhecimento ao longo da minha jornada. Então vamos lá. Quem não me conhece, eu vou fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Lígia Teixeira, sou formada em administração de empresas, trabalhei no Banco Público, Bandep, concursada, e durante um período no banco eu optei pelo licença sem vencimentos para trabalhar no mercado imobiliário. Então, comecei no mercado imobiliário há 30 anos atrás, na minha própria imobiliária, trabalhando com construtoras, fechando projetos habitacionais. Comecei muito cedo no ramo imobiliário, foi sempre o mercado que sempre me fascinou. E durante toda a minha carreira nessa parte imobiliária, também como corretora, fiz muitos treinamentos com corretores, com a nossa equipe de vendas e, em paralelo, fazendo o fechamento dos contratos de financiamento. Porque se a construtora não consegue receber o valor, automaticamente a venda não estaria fechada. Então, a gente precisaria fechar a venda junto com o financiamento imobiliário. Em 2008, a Caixa Econômica resolveu normatizar o correspondente no país. E eu, como gostava muito já dessa parte de processo de financiamento, suspendi toda a minha carreira de corretora, suspendi Cresce e me voltei com dedicação exclusiva ao crédito imobiliário. Então foram 4 anos nessa área, fazendo a parte de correspondente, trabalhando com atendimento às construtoras, planos empresários, associativo, até o dia que a Caixa fez o sistema automatizado. Nossa empresa foi selecionada para fazer parte do processo piloto e fomos para São Paulo, inclusive, fazer o treinamento para estender para nossas 2 filiais aqui no estado. Sou de Recife, estou em Recife e na época nós tínhamos 2 filiais no estado de Pernambuco para atender toda a demanda do associativo. Em 2012, recebi o convite para trabalhar no Banco do Brasil, com o Banco do Brasil no crédito imobiliário. E a nossa empresa foi escolhida também para trabalhar. O Banco do Brasil estava com alta demanda também do Minha Casa Minha Vida, que por ser o Banco Federal opera com as linhas do Fundo de Garantia. E nós trocamos e fomos trabalhar com o Banco do Brasil. Tinha uma demanda altíssima, tanto do Minha Casa Minha Vida, como dos empreendimentos, onde o banco fazia a parte de financiamento à produção. Nessa jornada, participando de treinamento, sempre em contato com os corretores, sempre tinham uma dificuldade, que era treinamentos curtos, não sendo suficiente para deixar o corretor totalmente capacitado para conhecer o mercado e o crédito imobiliário como um todo. Então, em 2017, ampliamos o nosso link, nossa oferta, para trazer ao mercado, tanto dos corretores como os clientes, uma participação maior, onde a gente pudesse oferecer ao cliente a opção de escolher o banco. Então, fechamos contrato com o Bradesco, o Itaú, Santander e depois com o Banco Inter. E aí eu me deparei com uma situação melhor, porque a gente podia o cliente escolher o banco ou em qualquer dificuldade que ele estivesse com o Banco A ou o Banco B, ele poderia automaticamente fechar com outro banco que não tivesse aquele impedimento. E assim foram os 30 anos. Estou aqui hoje para trazer para vocês 3 assuntos muito importantes, que são as novidades do mercado. Uma delas, que já falamos muito, já está sendo muito comentado na mídia, é sobre as alterações do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida ele tem sido aprimorado ao longo desse período. E cada virada de normativo, existem melhorias tanto para o cliente, comprador, consumidor, como para os corretores e as imobiliárias. O Minha Casa Minha Vida já começou a aquecer o mercado imobiliário como um todo, não só para aqueles clientes que compram dentro do Minha Casa Minha Vida, que estão enquadrados nessa faixa, mas também para os outros das outras faixas. Então vamos nesse momento falar sobre a nossa proposta da nossa aula hoje, que são 3 assuntos. Novidades do Minha Casa Minha Vida, a atuação dos 6 bancos no crédito imobiliário e a estratégia para você, corretor, não perder mais proposta. Vamos então falar sobre o Minha Casa Minha Vida.
Bom, as novidades eu vou destacar as 3 maiores, que eu considero as melhores, que a gente tem assim uma significância maior. É o aumento do valor de venda para 350 mil em todo o país. Foi muito importante essa conquista desse valor de 350 mil, porque o valor anterior era 264 mil. Então, realmente foi um aumento muito interessante para todo o mercado. O segundo é o aumento do subsídio de 47.500 para 55 mil reais. Lembrando que o subsídio ele é inversamente proporcional à renda. A partir do momento que a renda vai reduzindo, o subsídio vai aumentando. Renda aumentou, subsídio diminuiu. E a terceira importante informação é com respeito à redução das taxas de juros. E falando nas taxas de juros, vou apresentar para vocês a tabela das taxas. Lembrando que a taxa de juros é a taxa efetiva. Taxa de juros efetiva. Vamos lá, é uma tabela que tem várias informações, eu vou me deter mais as principais. Vamos lá. A primeira coluna, intervalo por renda, que vai de R$ 2.000 a R$ 8.000. Lembrando, renda bruta familiar. A segunda coluna e a terceira que fala Norte e Nordeste, porque as taxas de juros elas são diferenciadas por região. E as outras 2 colunas, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vocês vão perceber que tem cotista e não cotista. Qual é a diferença? Veja, a Norte e Nordeste não cotista é 4,59. Existe um redutor de 0,5 ponto percentuais para o cliente que ele é detentor das contas do fundo de garantia. Ou seja, ele tem carteira assinada, ele é seletista, trabalha na empresa privada. E por ser cotista do fundo, ele tem um redutor. Para isso, tem os pré-requisitos. Ele precisa ter, no mínimo, 36 meses de recolhimento. Não é de saldo, recolhimento. Ele pode ter acabado de mudar de emprego, estar iniciando, mas ele tem 36 recolhimentos de fundo de garantia, ele já pega essa faixa de, considerando a menor, 4,07 de taxas de juros. Nas outras 2 colunas, nós vamos encontrar as menores taxas, 4,25% e 4,85%. A mesma situação, cotista e não cotista. Estas taxas, elas são progressivas, podem chegar até 8,47% e aí iguala em todos os estados da federação. Ou seja, 7,93% quem é cotista e não cotista 8,47%. Vou fazer só um destaque ao título dessa tabela. Taxa de juros efetiva com desconto. Na próxima tela, eu vou apresentar para vocês a outra tabela das taxas de juros sem desconto. Qual é a diferença? Quem tem direito ao desconto é exatamente o cliente que está comprando Minha Casa Minha Vida pela primeira vez. Como o Minha Casa Minha Vida ele já vem ao longo aí dos anos, tem cliente que compra um imóvel por algum motivo, transferência, por algum motivo, ele vende aquele imóvel, mas ele já foi beneficiado no programa há anos atrás. Ele pode comprar no Minha Casa Minha Vida? Pode. Ele pode se enquadrar? Pode. Ele só não vai receber todos os benefícios. Mas a taxa de juros também é diferenciada. É exatamente esta tabela sem desconto. Então, tem Norte e Nordeste e Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, considerando a última faixa, que vai de 4.400 a 8.000, nós temos 7,93% Norte e Nordeste e Sul e Sudeste 8,16%. Vamos falar agora das condições de contratação. Essa tela é bem importante porque nesta tela concentra a maioria das informações que o corretor precisa estar informado. Por exemplo, renda bruta familiar, até 8.000. A renda é obrigatório o casal. Se o casal for casado como regime de separação de bens, o regime é que é separação de bens, mas a renda bruta é familiar. Então, vai ter que considerar a renda do casal. Subsídio. A renda familiar de até 4.000. Isso aí houve, inclusive, uma alteração que o anterior era 4.000. Agora já é 4.400. Significa que quem ganha até 4.400 tem direito a subsídio. Como eu falei, ele é decrescente. Ele começa em 55.000 e ele vai diminuindo a partir do momento que a renda vai aumentando.
Prazo de financiamento, mínimo de 120 meses e máximo de 420. Isso aí eu acho que já está dentro do que a gente já sabe de mercado, não houve alteração. Existe um valor mínimo de financiamento, porque o cliente não pode comprar e eu pretendo tirar 40 mil, não pode, o mínimo é 50. Já está estabelecido pela Caixa Econômica Federal, que é quem opera o Minha Casa Minha Vida. Sistema de amortização, saque e price, as duas tabelas existentes no mercado. Indexador do contrato, o indexador TR. Hoje em dia, eu não sei quantos já sabem, mas existem 4 tipos de indexadores no mercado. Mas para o Minha Casa Minha Vida, só existe um, que é TR. Cota máxima de financiamento, 80%. Significa que o cliente ele pode utilizar dentro da diferença de 20% recursos próprios em dinheiro, FGTS ou então o subsídio. São as 3 formas, as 3 opções, as 3 formas como ele pode pagar essa diferença dos 20%. E aí vem a pergunta, pode incluir despesas de escritura no financiamento? A maioria dos clientes pergunta se pode incluir. Poder, pode, mas tem 2 situações. Está limitado a 5% do valor do financiamento e também está limitado dentro da cota dos 80%. Então, se ele já está tirando 80%, não vai dar para incluir os 5%. Somente em casos onde ele tem um subsídio que seja superior a 20% ou tem um valor em FGTS que seja superior aos 20% e que reduz essa cota para 70%. Aí ele pode incluir as despesas de escritura. E existe uma taxa que é de administração de R$ 25,00, que é cobrada em todas as parcelas, em toda a prestação. Ela será cobrada quando a renda bruta familiar for superior a R$ 2.600. Detalhe, o cliente que já se beneficiou do programa e que vai entrar no programa novamente Minha Casa Minha Vida, ele, mesmo que ele receba abaixo de R$ 2.600, ele não vai ter o benefício dessa isenção, certo? Pessoal, nós elaboramos para a nossa aula hoje um desafio, né? E eu acho que todos nós gostamos de desafio. O nosso desafio é o seguinte, nós vamos, no decorrer da aula, citar 3 palavras e vocês vão memorizar as 3. Ao final da aula, vocês vão escrever aí no chat da nossa aula as 3 palavras. Para os 3 primeiros, mais rápidos, que estão na aula, vocês vão ter direito a um brinde. Então, reformulando, nós temos um desafio, vou citar 3 palavras-chave e vocês vão memorizar as palavras e vão citá-las ao final da aula. Quando eu falar a terceira palavra, vocês vão colocar no chat da nossa aula as 3 palavras pela ordem. Significa que os 3 primeiros que responderem primeiro vão receber um brinde da nossa equipe, da nossa empresa. E vamos lá, quais são os brindes? O primeiro é um voucher de um restaurante para um jantar. O segundo é uma lembrança nossa, uma caneca, um chaveiro e um Moleskine. E o terceiro é um bônus surpresa, que vai ser citado no final da aula. Então vamos lá, anote aí. A primeira palavra é informação. Fácil de decorar. É um pré-requisito para o corretor de imóveis e o correspondente bancário. Ter informação. Quem tem informação domina a situação. Então vamos lá. Vou falar agora do nosso segundo assunto da nossa aula, que é sobre as instituições financeiras. Vamos para a nossa tela? Então veja, nós temos hoje, e o motivo da nossa aula também vou falar sobre 6 instituições financeiras. Existem mais? Existem. Mas nós vamos destacar as 6 maiores. Então, primeiro, ordem alfabética, Banco do Brasil. O Banco do Brasil começou a operar no crédito imobiliário em 2008. Então, é um banco bem recente no crédito imobiliário. Mas já começou com muita força, porque o Banco do Brasil ele operou com Minha Casa Minha Vida. Atualmente a linha está suspensa pelo banco, mas ele opera com a linha do Procotista. Então, o Procotista é uma linha de crédito que tem a menor taxa de juros. Quando a gente chegar mais na frente, em outra oportunidade, que formos falar em simulação,
e nos pré-requisitos, vocês vão ter oportunidade de identificar o cliente pró-cotista. Mas é a linha com a menor taxa de juros. Tem um pré-requisito, é só importante conhecer os pré-requisitos para se fazer o enquadramento. Outro benefício do Banco do Brasil e a característica é que o banco ele concede 6 meses de carência para o pagamento da parcela. Então, o cliente comprou o imóvel, financiou, ele está com recursos para fazer reforma, precisa de um valor, de uma folga nesses primeiros meses. O banco oferece carência do primeiro ao 6º mês, ele escolhe, certo? Isso já é um benefício. E o terceiro benefício do banco que eu gostaria de destacar é o pula-parcela. E aí, o que é pula-parcela? Quem de vocês já, durante o ano, tem um mês que é mais sacrificado em termos de orçamento financeiro, né? Se a gente fosse escolher aqui, uns diriam é dezembro, é julho, mas eu acho que a grande maioria vai dizer que é janeiro. Por quê? Porque janeiro junta as contas do Natal, junta quem tem criança, mensalidade e toda aquela despesa de criança e escola, como também vem IPVA, IPTU e os IP da vida. Então, significa que janeiro é o mês mais apertado. E o Banco do Brasil, ele tem essa opção de você, no mês de janeiro, você escolher para pular a parcela. Então, como é que funciona? Da amortização você não paga, paga uma pequena parte, não é zero, paga amortização, não paga amortização, mas paga os juros e o seguro. Vocês que já são mais, né, inteirados das informações, sabem que lá tem o MIP e o FI, tem que ser pago todo mês. Então, essa parcela vai ser paga. Já o valor da amortização, ela vai ser diluída nas prestações seguintes, de fevereiro a dezembro. Então, é uma folga, é uma tranquilidade para o mês de janeiro. Então, eu falei janeiro porque, na minha opinião, é o mês mais pesado, mas você pode escolher qualquer mês, de fevereiro a dezembro, não tem nenhum problema. Então, apontei 3 benefícios do Banco do Brasil. Do Bradesco, o Bradesco, ele opera com 2 indexadores, que, como eu falei agora há pouco, são 4, mas o Bradesco, quando foi lançado o indexador da poupança, o cliente tem a opção de entrar com a opção de poupança e depois, no meio do contrato, ele mudar de poupança para TR. Só uma vez durante o período. Então, digamos, 30 anos. Entrou com o indexador de poupança, quero trocar para TR? Pode trocar. Veja, são benefícios que, como eu falei no início da nossa aula, importante para você conhecer os benefícios e como eles atuam. Bradesco ele faz sempre convênio com algumas empresas e nesse convênio ele permite um financiamento de 90%. Aqui no meu estado, algumas empresas já têm esse benefício. Nós identificamos porque nós temos acesso pelo CNPJ às empresas que têm convênio com o Bradesco, a gente verifica e informa ao cliente. Então, se vocês precisarem dessa informação, depois nós vamos colocar aí no nosso chat, nosso e-mail, que é atendimento@expert em crédito imobiliário, para que vocês possam, de repente, mandar uma mensagem perguntando: meu cliente trabalha na empresa e manda o CNPJ. Não estou perguntando do cliente. CNPJ e o nome da empresa. Nós podemos te dar esse feedback a nível nacional, certo? Porque o Bradesco, ele trabalha a nível nacional e aí todas as regras são a nível nacional e não tem problema de a gente atuar em qualquer área, em qualquer cidade do país. E também não tem problema nenhum de a gente passar essa informação. Então, Bradesco, citei aqui 2 benefícios. Mudança de indexador no período do contrato e 90% para as empresas que têm convênio. Como você pode obter a informação? De imediato, passa o e-mail para a gente com o nome da empresa e o CNPJ. E nós vamos te dar esse retorno, se o convênio está ativo ou não. O terceiro banco da nossa lista é a Caixa Econômica Federal. Eu acho que essa daí é conhecida de todos, inclusive foi o banco onde eu mais trabalhei, passei mais tempo operando dos meus 30 anos, certo? Então, a Caixa Econômica, ela tem diversas modalidades. São muitas: construção, aquisição de terreno, portabilidade, home equity, todas as modalidades estão na Caixa Econômica. É o banco mais antigo, que começou a operar há mais tempo e é o que tem o maior
gama de produtos e também opera as linhas do Fundo de Garantia. Opera tanto o Minha Casa Minha Vida, atualmente é o único banco que está atuando com Minha Casa Minha Vida, e com a linha Procotista também. Certo? O nosso quarto banco é o Banco Inter. O Banco Inter é o banco um pouco mais novo no crédito imobiliário, mas trabalha com uma linha que poucos bancos trabalham, que é a linha de construção. Para você ter ideia, hoje nós só temos 2 bancos trabalhando construção, Caixa Econômica e o Banco Inter. Mas o banco opera de uma forma bem mais light e com prazo mais reduzido, com parcelas mais reduzidas, em termos de liberação de parcelas. O nosso quinto banco é o Banco Itaú. Qual o diferencial do Banco Itaú? O Banco Itaú, ele consegue financiar até 90%. Então, nós traçamos o perfil do cliente e se o cliente estiver dentro do perfil que o banco estabeleceu para ter direito ao benefício, libera 90% de financiamento. Esse é um diferencial para o seu cliente que talvez, de repente, ele não conseguiu juntar ainda os 20% para dar de entrada e ele precise dessa forcinha de 90%. O Banco Itaú está aí, presente, é um banco totalmente digital e oferece essa linha bem atrativa para o cliente. E o nosso sexto banco é o Banco Santander. O Banco Santander trabalha com taxas bonificadas e o cliente tem essa redução e tem um diferencial no seu seguro habitacional. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o seguro MIP e o DFI, ele atua como se fosse plano de saúde, né? A cada faixa de renda, a prestação do seguro, a parcela, ela sofre um acréscimo. Já no Santander, ele é linear, é um coeficiente que vai do início ao fim. Significa que o seguro do Santander, ele é todo decrescente, porque ele é calculado sobre o saldo devedor vai reduzindo e o seguro também. Então vejam bem, pessoal, essas são as informações a respeito dos bancos que nós trabalhamos. E esse benefício é importante para você informar também ao seu cliente. Ele precisa estar informado de todos esses benefícios, até para que ele possa opinar. De repente, ele é cliente de um banco A, B ou C e é por aquele banco que ele quer financiar. Ou ele tem alguma dificuldade, algum impedimento e ele precisa dessas linhas. Vamos agora ao nosso terceiro e último assunto, que é estratégias para não perder vendas. Vamos lá. É uma pergunta muito importante que a maioria dos corretores me perguntam quando eu estou fazendo alguns treinamentos. Qual o melhor banco para financiar? E aí eu pergunto a você, qual o melhor banco para financiar seu cliente? A resposta para o corretor é: o melhor banco é o que vai financiar seu cliente. E o correspondente é o banco que vai pagar sua remuneração. O que é que nós temos visto hoje em dia? O corretor, vários, não são todos, desconhece como funciona o crédito imobiliário. Às vezes ficam pesquisando no Google alguma informação. O Google não é fonte de informação de benefícios, nem todos. E as informações que constam lá são, às vezes, informações atrasadas, vencidas, que já não existem mais. Vou passar para vocês um exemplo claro. Antes da pandemia, o Santander divulgou em todas as mídias que fazia 90% de financiamento, era a cota. E fechávamos vários clientes com 90%. Quando começou a pandemia, o Santander suspendeu a linha. Suspendeu o benefício, desculpa. E ficou trabalhando com 80% dentro da margem que os outros bancos praticam. E aconteceu que o corretor me trouxe um cliente e o cliente veio com 90% porque tinha sido a informação que o corretor tinha passado. E essa informação não era mais válida, mas ele pesquisou no Google. Então veja, a gente precisa estar sempre antenado com as informações. Outra pergunta, cliente não tem um valor de 20% para dar de entrada no imóvel. O cliente precisa pagar empréstimo para pagar a diferença dos 20% e vai comprometer a prestação do empréstimo com financiamento. Como podemos resolver? Inclusive, eu estou com um cliente agora há pouco com a mesma situação. Não tem os 20% e precisa de recursos emprestados, de um consignado. Como é que ela vai pagar a prestação do consignado e a prestação do financiamento? Qual seria a solução? Carência. Pelo menos ela
Uma carência de 6 meses já ajuda nesse primeiro momento, até para fazer reserva financeira. Outra situação, para você não perder vendas. Vendedor tem impedimento no banco A, B ou C e não pode financiar por lá. O que é que você pode fazer? Trazer para o banco C, D ou E. Simples. Ausência de recursos no banco e eu tenho prazo para pagar o vendedor conforme promessa de compra e venda. Então, são alguns itens, são alguns motivos que faz, às vezes, causar impedimento numa proposta de compra e venda ou no fechamento de um financiamento. Como eu sempre tenho dito desde o início, quem tem informação domina a situação. Pessoal, vamos agora para a nossa segunda palavra. Lembra-se, eu já passei a primeira do nosso desafio. A nossa segunda palavra, grave aí, expert. Já passei a primeira, sei que você gravou. Já passei a segunda, expert. Lembrando, nosso desafio ao final da aula, quando eu informar a terceira palavra, vocês vão correr lá no chat e vão colocar. Detalhe, vocês vão colocar as 3 palavras e coloque seu nome completo, porque eu preciso lhe identificar para fazer chegar às suas mãos o seu brinde do nosso desafio. Então, assim que eu falar a terceira palavra, coloque e relate o seu nome completo. Você vai entrar em contato com o e-mail que eu já passei aqui e que deve estar aí no chat também, atendimento@expert em crédito imobiliário. Mande a informação completa com o seu nome e nós vamos interagir para fazer o brinde chegar às suas mãos. Então vamos lá. Essa próxima tela está falando sobre como vocês vão alcançar resultados. Primeiro item, treinamento completo do básico ao avançado. Pessoal, como eu falei no início, vou falar novamente, é importante vocês saberem a questão de treinamento, como eles funcionam, né? Várias vezes tenho feito em imobiliárias, corretores me ligam, às vezes me ligam para tirar dúvida. Lígia, estou com um cliente que está numa situação assim, está com dívida em tal banco, não tenho problema nenhum em orientar. Mas tem muita pergunta que poderia ser esclarecido se houvesse realmente um treinamento completo. E o que me causou frustração nesse período é que o corretor vem ao nosso escritório ou eu vou na imobiliária, 2 horas de treinamento, mas é muito pouco tempo. 2 horas não dá para aprender um conteúdo tão extensivo como é o crédito imobiliário. Então, que foi a conclusão que nós chegamos? Um treinamento, ele precisa ser completo, do básico ao avançado. Ele precisa chegar em toda a parte de documentação do comprador, identificar uma certidão, documento do vendedor, do imóvel, identificar os tipos de renda, como se aplicam aquelas solicitações de renda de acordo com o perfil do cliente. São muitas informações. E por isso que a gente entendeu o seguinte, o treinamento ele precisa ser completo. Segunda informação, ele precisa ser sequenciado. Ou seja, ele tem início, meio e fim. Eu faço um treinamento, aí vem o corretor, beleza, faço, explico. E o restante da informação? Ele não tem. Não tem como chegar no ITBI, não tem como fazer um cálculo de registro, não sabe como funciona a questão da assinatura de contrato, não sabe como funciona terreno foreiro, sabe quais são os imóveis que o banco financia, qual banco financia. E por aí tem uma sequência de fatores que impactam na sua venda. O corretor que conhece das informações, ele vai ajudar muito mais no fechamento da proposta. Então, segundo item, sequenciado. Terceiro item, atualizado. Um curso, ele precisa estar atualizado. Por quê? As informações mudam. Como eu acabei de falar, Santander fazia 90%, hoje não faz mais. O Itaú também praticava 90% para quase todos os clientes que eram personalité. Restringiu agora para de acordo com o perfil. As taxas de juros aumentaram depois que a Selic aumentou. Existe previsão da taxa Selic baixar. Existe previsão da taxa de juros
serem reduzidas. E aí, como é que você vai saber desse manejo? Então, o corretor precisa estar atualizado. E a quarta situação é: o corretor precisa ser acompanhado. Por quê? Porque tem mudança, tem situações também com o cliente na outra ponta. Você pode ter uma informação aqui do banco, mas o seu cliente é outra situação. O cliente é casado, o cliente ele é união estável, é casado com comunhão de bens, é casado com separação, o imóvel. Então, são situações que precisam ser todas elas acompanhadas. É por tudo isto que a gente chegou à seguinte conclusão. Nós criamos um curso chamado Expert em Crédito Imobiliário. Diante das dificuldades que eu tive com os corretores na nossa carreira, nossa jornada, que não foram poucos. Gente, são 30 anos exclusivamente no mercado imobiliário. Trabalhei em banco antes, eu só estou considerando os 30 anos do mercado imobiliário. E são dificuldades, já vi muita informação divergente, já atendi muito cliente com informação divergente. O corretor, quando ele tem a informação, como ele sabe a forma de pagamento do cliente, e um detalhe importante, 70% dos clientes compram com financiamento, 30% eles compram com recursos próprios ou com o FGTS. Então, 70%, quando você sair de casa para atender o cliente, ele pode estar dentro dos 70%. Ele vai precisar de financiamento. E você vai fazer o quê? Que tipo de orientação você pode passar? Porque ele vai te perguntar. Ele vai perguntar a você que é corretor, e quando ele estiver à frente de um correspondente, ele vai fazer as mesmas perguntas. E aí ele vai dizer: opa, o corretor me informou corretamente. Opa, o corretor me disse uma coisa que não é exatamente isso. O corretor precisa estar antenado. Porque a partir do momento que você estiver com as informações precisas, este cliente vai te apresentar um amigo, um vizinho, um parente do ambiente de trabalho para comprar com você da mesma forma que ele foi não só bem atendido, porque a gente sabe que o corretor atende bem. Eu estou falando de assertividade nas informações. E aí, vamos falar do curso. O Expert em Crédito Imobiliário, ele é um curso completo. Ele vai do básico ao avançado e vai mudar a sua carreira, porque você vai ter propriedade para falar com o cliente. Você vai saber orientá-lo. Você vai poder dar os primeiros passos antes dele chegar e se encantar para procurar um correspondente. Porque quando chegar no correspondente, ele já vai entregar a documentação e o correspondente vai fazer toda a parte de aprovação do sistema e toda a parte de tramitar o processo no sistema do banco. Mas antes você já tem acompanhado e tem andado nessa jornada para fazer o fechamento da sua venda. Então hoje nós estamos lançando o curso Expert e eu gostaria de convidar vocês a participarem da primeira turma do curso Expert em Crédito Imobiliário. Então vamos lá aos benefícios do curso. E este curso vai mudar a sua carreira. O curso é completo, do básico ao avançado. Nós vamos colocar aí no chat a página, o link para você ter acesso e ir direto para a página para você conhecer todos os módulos que estão lá. São mais de 10 módulos, todos já estão especificados, as aulas já estão gravadas. Na hora que você acessar a página de vendas do curso, você vai ter acesso de imediato ao curso para que você possa começar já de imediato. As aulas são online, nós preparamos tanto as aulas gravadas, como vamos ter também aula ao vivo, só com a equipe, com as turmas formadas, exatamente para tirar suas dúvidas. Porque eu sei que na sua jornada aparecem dúvidas. Todas as dúvidas vocês vão poder trazer na nossa aula ao vivo, só com a turma fechada. Nós então estamos lançando esse curso hoje, é a primeira turma, e aí você tem a oportunidade de participar dessa primeira turma. E vamos acompanhar aqui na tela as oportunidades que você vai adquirir, conquistar, adquirir do curso Expert em Crédito Imobiliário. São 12 módulos, mais de 40 aulas que vocês vão poder assistir no seu computador, no tablet ou no seu celular. A hora que você quiser,
durante um prazo de 1 ano. Nosso curso ele tem prazo de 1 ano. E você, durante esse prazo, além de acesso ao curso, você vai ter um acompanhamento para tirar suas dúvidas. Então vamos lá. 12 módulos, 40 aulas online, 4 bônus. Gente, nós estamos com 4 bônus nesse curso. Primeiro é uma tabela de financiamento com todos os bancos, incluindo todas as modalidades, as taxas de juros, os segmentos. Então, quando você estiver perto de concluir o curso, você vai receber esta tabela. Qual o banco que faz portabilidade? Está lá. Qual o banco que faz home equity? Vai estar lá. Qual é a taxa praticada nesses bancos de home equity? Você vai ter acesso. Qual a taxa da portabilidade? Quanto é a tarifa de contratação? Tudo tabelado. Qual é o segmento que os bancos trabalham? Como aqueles bancos trabalham? Porque você vai poder oferecer esta informação ao seu cliente. Esta tabela, ela vai ser atualizada sempre que tiver alguma mudança. Por exemplo, qual banco que financia 80%? Qual banco que faz 90%? Qual a linha de crédito onde ela está presente? Meu cliente quer financiar um imóvel comercial. Qual banco que trabalha com imóvel comercial? Vai estar lá na tabela. O banco e as taxas de juros e as opções. Então, este é o primeiro bônus. Uma tabela completa. Detalhe, quando for mudando estas opções, nós vamos manter você atualizado. Então, você vai receber uma tabela sempre que houver alteração nessas condições bancárias. O segundo bônus é contabilidade para corretores. Pessoal, eu sempre vi muito corretor assim, sem saber ou não recolher a questão dos impostos. Nós sabemos que a questão tributária no país, a gente às vezes reclama que o imposto é caro, é alto, mas é uma imposição legal, nós temos que contribuir. Então, nesta aula, estamos trazendo um professor de contabilidade que ele vai apresentar 3 formas que o corretor pode recolher seus impostos, que são as comissões sobre vendas. Vocês sabem que existe já a DIMOB, que o comprador ele pode declarar no imposto de renda que pagou comissão a você, está lá no contrato de promessa de compra e venda, a comissão é apartada, e está lá seu nome, seu CPF e o valor que você recebeu. A gente sabe que, por enquanto, a Receita Federal não está ainda, pelo que eu saiba, né? Mas, no dia que isso estiver interligado, você vai ser cobrado, se você não estiver fazendo da forma correta. Então, você tem 3 opções de recolhimento. E são todas 3 permitidas. Existe uma forma de pagar mais, onde pagar menos e onde pagar mais ou menos. Então, faz parte do nosso curso uma aula exclusiva com o contador a respeito de impostos e contabilidade para corretores. Aí eu pergunto, quanto seria uma aula com um acompanhamento de um contador? Esse é um dos nossos brindes de bônus da nossa aula. A segunda bônus, tem mais 2, nós vamos relatar no final, mas são 4 bônus. Nós vamos ter também 1 ano de acesso às aulas online, já falei, né? Vamos ter 1 ano recebendo os informes Expert. Falei da tabela, que é uma coisa estática, alterou, a gente já muda a tabela e já manda o informe, o que mudou e quais são as novidades do crédito. Banco aumentou a taxa de juros, a gente vai passar o informe. Banco X reduziu a taxa de juros, vamos mandar informe. Isso vai manter você atualizado. Não precisa mais estar recorrendo ao Google para saber em que período foi que aquilo aconteceu. Você já vai receber o informe do Expert. As aulas serão atualizadas quando houver mudança nas normas, eu já falei. E nós estamos oferecendo um desconto de 40% no lançamento desta primeira turma, que é digital. Vamos ter um grupo exclusivo de dúvidas no Telegram. Por que no Telegram? Mais privacidade, não precisa citar seu número, mas você pode colocar lá no Telegram toda a situação. Estou com um cliente que está com a seguinte situação. E nossa equipe de suporte e mentoria vai te ajudar e vai te auxiliar respondendo as perguntas e tirando suas dúvidas.
Então, você vai ter um acompanhamento tanto no Telegram, como nós vamos ter o acompanhamento por e-mail. Certificado no final do curso, e nós vamos ter também uma mentoria, que esse aí é um bônus surpresa, somente para hoje, para os corretores e correspondentes que se inscreverem e adquirirem o curso hoje. Nosso valor do curso foi precificado em R$ 1.197, mas estamos com desconto de 40% no lançamento do curso. Então, você pode adquirir por 12 parcelas de R$ 69,50 através do cartão de crédito. Aí, no próprio chat, vocês vão ter acesso ao link dessa página, onde vocês vão ter acesso a mais informações sobre todos os módulos e a forma de pagamento. E uma coisa muito importante é a respeito de outro bônus. Nós temos mais outros 2 bônus que eu falei que ia falar agora no final. Nós temos parcerias com corretores e correspondentes, e a nossa parceria ela é remunerada. Então, nós vamos fazer essa abordagem de bônus dentro do nosso curso. E o outro bônus é para as empresas ou as pessoas que tiverem interesse em fechar ou ser correspondente. Nós vamos também passar para vocês todo o passo a passo. Lígia, eu hoje sou correspondente do Banco A. Eu quero ser também correspondente do Banco B, C e D. Vou te passar toda a parte do passo a passo de como você pode se credenciar. Lígia, eu sou correspondente do Banco A e não posso aparecer em nenhum outro banco. Não tem problema. Nós fazemos as parcerias a nível nacional, em qualquer região do país. Detalhe, falamos de 6 bancos, mas 5 bancos trabalham de forma digital. Ou seja, eu estou em Recife, posso atender um cliente de Manaus que está comprando um imóvel no Distrito Federal e, por sinal, vai assinar contrato no Rio Grande do Sul. Não tem problema, inclusive isso já aconteceu. O cliente estava de mudança aqui, inclusive, para Recife, veio de Manaus, a conta era em Manaus. Ele estava chegando, não tinha chegado ainda, mas já tinha escolhido o imóvel. Fechamos a conta em Manaus, o imóvel aqui, e quando o contrato ficou pronto, ele estava de férias no Rio Grande do Sul, no período de dezembro, visitando a família. E nós mandamos o contrato para lá e ele assinou o contrato para lá na maior tranquilidade. Então, 5 bancos são digitais, onde a gente atende Brasil todo, independente da cidade ou município que você estiver. Estou aqui em Goiânia, não tem problema, nós atendemos. Estou em Mato Grosso do Sul, estou em São Paulo, tudo digital. Então, nossos 2 bônus, existe uma diferença, mas corretores com parcerias remuneradas, correspondentes também com parcerias remuneradas. Deu algum problema no seu cliente, não pode financiar onde ele está, por algum motivo, nós temos 5 bancos onde a gente pode te orientar e você não perder a sua remuneração. E você, corretor, também não perder a sua venda. Bom, praticamente encerramos a apresentação. Eu gostaria de dizer a vocês que estou muito feliz de passar essas informações, estou muito feliz de ter a oportunidade de lançar este curso, que faz parte de um projeto tão necessário, tão importante para vocês. Importante o corretor conhecer, ele ter propriedade, ele saber o que está falando e não estar pegando informações soltas ou informações imprecisas para passar para o seu cliente. E agora, só lembrando, o link do curso está na descrição do chat. Qualquer dúvida, vocês podem acessar. Esse valor do desconto desse bônus, ele vai ser por 2 dias. Hoje é terça-feira, dia 11. Ele vai estar em vigor até quinta-feira, dia 13. Então, aguardo vocês lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade com o pagamento, entre em contato com o e-mail atendimento@expert-em-creditoimobiliario.com.br. E espero contar com vocês na próxima turma, na primeira turma, que vai ser um prazer passar para vocês todo o conhecimento que eu adquiri nessa jornada. Foram 30 anos, 1 ano vai ser pouco, mas você vai ter muito que aprender neste curso, porque o conteúdo foi muito bem elaborado, está completo. E o que estiver faltando, você vai me dizer, Lígia, faltou tal assunto.
Não se preocupe, nós podemos incluir no curso e nos próximos. E agora, já está perto de terminar, eu agradeço a vocês esse momento que ficamos aqui, passando essas informações, agradeço a sua participação. E agora eu vou citar a terceira palavra. Detalhe, quem comprar o curso hoje vai ter mentoria. Mentoria são aulas praticamente ao vivo, né, pela internet, mas são aulas exclusivas. Hoje, o grupo que comprar hoje vai fazer parte da mentoria, com direito aos 40%. E voltando, vamos falar agora da terceira palavra-chave. Lembram da primeira? Lembram da segunda? E vamos à terceira. Quando eu terminar de pronunciar a terceira palavra, você vai colocar no chat as 3 palavras. Embaixo das 3 palavras, por favor, coloque seu nome completo, porque eu preciso lhe identificar para fazer o bônus, o seu brinde, chegar às suas mãos. E fica faltando, antes de falar sobre a terceira palavra, qual é o terceiro bônus? Eu falei do primeiro bônus, aliás, desculpe, o primeiro brinde, que é um voucher num restaurante. E aí, dependendo da sua cidade, você precisa me dizer onde é para eu fazer esse voucher chegar às suas mãos. O segundo brinde é uma surpresa, que eu vou falar agora. E o terceiro é um kit da nossa empresa, uma caneca, um Moleskine, caneta e um chaveiro. Passo o endereço que vou fazer chegar às suas mãos. Mas vamos ao segundo brinde. O segundo brinde surpresa é o seguinte, é um desconto de R$100 na compra do seu curso. Você vai passar o e-mail para a gente informando, quando colocar lá for o segundo, você vai passar o e-mail informando que você for contemplado e eu vou te mandar um link de desconto com abatimento de R$100, porque você esteve presente na aula do início ao final e por conta disso vocês vão ter opção de participar agora desse desafio, certo? Então, a terceira palavra é... Vamos lá? Estão prontos? Resultado. Terceira palavra, resultado. E aí? O pessoal já preencheu quais foram as 3? E aí, equipe? Já passou, né? Gente, olha, por favor, transparência total. Os primeiros já estão aí. Eu já vi sorteio colocar para o Instagram. O Instagram eu não consigo passar para vocês a transparência, quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Mas aí no chat está transparente quem foram os contemplados com o nosso desafio. Então, por favor, você viu que você foi o primeiro lugar? Passe o e-mail. Aliás, coloque seu nome e passe o e-mail. Você que foi segundo lugar, também coloque seu nome e passe o e-mail. E nossa equipe vai entrar em contato com vocês para fazer chegar às suas mãos o nosso prêmio pelo desafio, por você ter conseguido conquistar. Lembrando, o nosso carrinho, nossa página de vendas vai estar aberta até o dia 13, que é quinta-feira. Hoje é dia 11, você tem 2 dias. Qualquer dificuldade, venha e procure, mande e-mail para o atendimento e nos procure para que a gente possa tentar ver como é que a gente pode te ajudar. E lembrando, dúvidas, você já tem o nosso e-mail, sempre vai ser esse. Então eu agradeço a presença de todos vocês, várias pessoas de todos os estados estão aqui nos assistindo, eu agradeço a vocês essa participação. E lembrando, dúvidas, você já tem o nosso e-mail, já sabe como nos encontrar. Nosso Instagram, tem aí também, vou pedir ao pessoal da nossa equipe para colocar nosso Instagram aí no link da descrição. E detalhe, nossa aula vai ficar gravada ainda até o dia 13. Então, se por acaso você conhece algum corretor que não participou por algum motivo, você pode mandar o link da aula para que ele possa assistir. Então, hoje é dia 11, até quinta-feira, ele vai poder assistir a nossa aula e vai poder também se beneficiar tanto das informações como desta oportunidade de fazer parte da primeira turma do grupo Expert em Crédito Imobiliário. Pessoal, boa noite e muito obrigada pela presença de vocês.